A obediência, ela pode apresentar um caminho muito importante na trajetória de alguém. Ainda que a gente ouça muito sobre a desobediência civil e saber até o que significa, é interessante que, nesse caso, ser obediente aos valores pessoais, até mesmo da fé, pode se tornar uma desobediência às leis civis. Isso ocorreu com Gandhi, com Luther King, que se opuseram às leis na época para buscar um ideal de libertação. Nós temos também Pedro, quando ele é preso, perseguido pelos líderes religiosos da época devido à fé em Cristo, levado à prisão, mas solto pelos anjos e orientado, voltaram para junto dos seus e ali falaram das boas novas. Vamos entender o que é obediência. Entendendo então o significado, ser obediente tem a ver com ouvir nas escrituras. Isso há um forte ênfase em dar atenção, ou seja, a fé vem pelo ouvir. À medida que falamos da fé, a pessoa ouve e pela obediência desenvolve uma crença, um crer. No livro de Apocalipse, nós temos a Bíblia nos chamando a atenção, dizendo: quem tem ouvido para ouvir, ouça. No latim, a etimologia dessa palavra vem de aboidire, como sentido de escutar com atenção, ob, atenção, mais audire, escutar. Escutar com atenção é uma virtude que define o comportamento de quem aceita as palavras do outro e está disposto a seguir aquilo que ouve, aquilo que aprende. No hebraico, o verbo é chamar, que literalmente quer dizer dar ouvidos, ou seja, traduzindo, escutar, obedecer, obediência. No grego é upakoe, com sentido de obediência, complacência, submissão, sempre em resposta a dar ouvido a alguém, a um conselho. Este vocábulo é formado de akoe, que significa audição, escuta, atenção. Nas escrituras, ouvir vai além de simples audição, mas representa obediência, comunhão com Deus, ser orientado pela voz de Deus e ser obediente aos seus mandamentos, com uma disposição não apenas externa, mas de coração e mente, fazendo à vontade aquilo que agrada a Deus. Assim, a obediência não é apenas um cumprimento de regra, mas uma demonstração de reconhecimento, de gratidão e de amor a Deus e de confiança na sua palavra, naquilo que ela orienta, e dessa forma aplicado intimamente numa satisfação de saber que se faz aquilo que agrada a Deus. Nós temos o exemplo de Noé. Hebreus fala que ele se dispôs a ouvir as instruções de Deus e seguiu literalmente aquilo que foi orientado e que recebeu pela fé, em obediência fez aquilo que Deus queria. E essa obediência exige então fidelidade. Noé era filho de Lameque, neto de Matusalém. O nome dele significa descanso, Noé, e ele teve 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. O mais significativo deste personagem, Noé, é que ele viveu dias em completas miséria espiritual diante do caos que havia, mas ele era um homem que se mantinha em obediência, em confiança a Deus, e viveu dias em que encontrou graças aos olhos de Deus, segundo a própria palavra em Gênesis 6:8. Esta é a forma como Deus trata conosco. Meio a tanta podridão moral e espiritual, Noé se manteve fiel e Deus o reconheceu como um homem que tinha um coração voltado para ele. Noé era um homem justo e íntegro e andava com Deus. Ser justo não se limita a cumprir leis, regras externas, mecânicas, automáticas, mas no agir de acordo com princípios, valores que vêm de Deus, buscando sempre fazer aquilo que é justo e verdadeiro e que é agradável aos olhos de Deus. É muito importante termos discernimento em somos chamados por Deus para fazer aquilo que é agradável a Ele. E quando fazemos aquilo que é agradável a Deus, nós abençoamos vidas, outras vidas.
A obediência exige decisão. Noé decidiu fazer diferença em meio à igualdade da desobediência. À igualdade da desobediência, ele se pôs contrário obediente. Não seguiu a manada, mas ele foi distinto em seu meio. Por isso, essa obediência o distinguiu de forma muito clara, porque ele estava ouvindo. Deus falou a Noé e ele ouviu. O soberano Senhor propôs, deu uma direção e ele aceitou a jornada obedecendo. O ato da obediência é um ato racional, intelectivo, consciente.